Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vai ser a nossa última aula sobre o tema atmosfera. Lembram que a gente começou esse tema ainda quando a gente estava na sala de aula, de forma presencial, e a gente veio estudando também no modo à distância, né? E hoje é o último tema sobre esse assunto que a gente vai estudar, que é sobre características e propriedades do ar, beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o ar. Do que o ar é composto? Vocês lembram daquele gráfico que a gente fez no quadro da sala de aula? Ele indicava que a maior porcentagem de composto no ar é o nitrogênio, gás nitrogênio. O gás nitrogênio ele compreende basicamente 78% da composição do ar. Depois vem o gás oxigênio, que é cerca de 21%. E depois também temos o gás carbônico, o ozônio e o vapor de água, que também são componentes do ar. Então, esses são os componentes, a gente já viu em sala de aula. Lembrando também que ar não apresenta cheiro e nem cor. Então, ele não tem nenhuma cor e nenhum cheiro. Se acontecer de algum momento o ar começar a ter cheiro ou cor, a gente pode saber que tem alguma poluição exercendo alguma influência sobre esse ar. A gente pode tomar como exemplo algumas cidades que têm muita poluição, muitas fábricas, muitos carros. Dependendo do que a cidade fabrica, acaba exalando alguns gases tóxicos ou alguns componentes no ar que acaba deixando o ar com cheiro. É só você começar a chegar perto da cidade que você já começa a sentir aquele cheiro. Você só vai parar de sentir aquilo quando você for embora da cidade. Isso porque os componentes da poluição estão influenciando, estão se misturando no ar, mas o ar necessariamente não tem cheiro e nem cor. Mas como que a gente sabe que ele existe então, se a gente não consegue ver ele, nem cheirar ele? Bom, a gente consegue sentir o ar. Quando bate um vento na gente, a gente sente o impacto do vento batendo na gente, certo? Então, é possível identificar a existência do ar, principalmente quando ele está se movimentando. Exemplos bastante típicos do nosso dia a dia. Quando a gente fica na frente de um ventilador, você fica sentindo aquele vento bater em você. Ou quando você vai andar de bicicleta, você também consegue sentir a movimentação do vento. Então, você já pode entender que o vento existe, ele é uma matéria. Tudo que existe, tudo que a gente pode ver, tocar ou sentir é matéria, é composto por átomos, tá bom? E no caso do ar, é composto aí pelos átomos, só que eles estão no estado gasoso, por isso que a gente não consegue enxergar eles, certo? E agora a gente vai ver algumas propriedades e características do ar. São 4, basicamente, e a primeira delas é que o ar tem massa. O que é massa? Massa, gente, sabe quando vocês vão na farmácia, quando a gente vai na farmácia, sobe na balança e fala que a gente vai se pesar? Na verdade, a gente não está medindo o nosso peso, a gente está medindo a nossa massa. O que é massa? É a quantidade de matéria presente em um corpo. Matéria, ou seja, matéria composta por átomos, por moléculas, é aquilo que forma os teus músculos, os teus ossos. Isso, gente, é matéria, tá? E a balança lá da farmácia, ela vai estar medindo então a tua massa. Qual que é a medida de toda essa matéria? Então, não é peso, peso é diferente. O conceito de peso é quando é relacionado à atração de um corpo sobre o outro. Então, por exemplo, o teu peso vai ser diferente aqui na Terra do que seria na Lua ou em Marte. Ou seja, o teu peso vai depender da força de gravidade de um corpo sobre o outro, tá? E massa não. Massa é a quantidade de matéria que tem mesmo. E como que a gente pode dizer que ar tem massa? Bom, ar tem massa porque se a gente fizer a experiência de colocar
duas bolas, vamos imaginar aqui, igual na imagem aqui, duas bexigas. Encher uma delas um pouco só e a outra encher bastante e colocar numa balança. A gente vai conseguir identificar que a bexiga que está mais cheia, a massa dela vai dar um valor maior. Se eu pegar uma bola de futebol murcha e uma bola cheia e também colocar numa balança, a gente vai poder perceber que a bola cheia, o valor da massa dela vai ser maior. E o que quer dizer? Essa bola cheia está cheia do quê? Não está cheia de ar? Então, o ar tem massa, porque o valor da balança lá mostrou que a bola cheia vai ter massa maior do que a bola murcha. Então, a gente pode deduzir que o ar tem massa, beleza? Aqui outro exemplo da bexiga também. Olhem, uma bexiga cheia, essa amarela, e uma bexiga totalmente vazia, a azul, aqui nesse desenho do diagrama B. Podem ver que a cheia foi para baixo. Isso significa o quê? Que ela tem maior massa. No modo popular que a gente diz, ela está mais pesada, mas agora vocês já sabem que peso e massa têm significados diferentes, tá? Outra característica do ar é que ele ocupa espaço. Isso quer dizer o quê? Se ele ocupa espaço, ele tem um volume. Tudo que ocupa um espaço, por exemplo, peguem uma caneta, imaginem uma caneta e estou colocando ela sobre uma mesa. Quanto espaço ela ocupou dessa mesa? Ou seja, qual é o volume que ela ocupou dessa mesa? Entenderam? Então, uma caneta ocupa um espaço, né? Então, ela é uma matéria. E o ar? Será que o ar ocupa algum espaço? Ele tem volume? Com certeza. O ar, ele vai estar sobre todos os corpos, em volta de tudo. Em qualquer fresto que tiver sobrando um espaço, ele vai estar ali, tá? Então, o ar ocupa um espaço sim. Um exemplo bastante típico disso é se eu pegar uma seringa. Se eu pegar uma seringa e com o dedo empurrar o embolo, que é essa parte aqui, e tampar a parte final da seringa, a gente vai perceber que essa parte aqui, essa parte que está em preto aqui, ela não vai conseguir chegar lá na ponta da seringa. Por que que não? Porque aqui tá cheio de ar comprimido, ó, bem nesse espacinho aqui, tá cheio de ar comprimido. Se a pessoa voltar essa parte da seringa para trás, vai abrir maior espaço e o ar vai conseguir ficar mais, digamos assim, solto aqui dentro, tá? Mas não é bem essa palavra. Vai se expandir, essa é a palavra, vai se expandir. Vai se expandir aqui por dentro, tá? Se a pessoa comprimir essa seringa, o ar vai ficar comprimido aqui. E ele tá ocupando um espaço, porque senão a pessoa, se o dedo da pessoa tá tampando aqui, essa ponta da seringa, e o ar não ocupasse espaço, essa parte em preto ia conseguir facilmente chegar nessa ponta. Olhem esse exemplo aqui do videozinho. Mostra bem essa experiência, tá? Ó, tampou a extremidade da seringa. Vocês conseguem perceber que essa parte aqui não consegue chegar até a ponta? Porque aqui dentro tá cheio de ar, beleza? Ó, quando ele soltou a ponta aqui, o ar foi todo jogado para fora, tá? Outro exemplo aí de que o ar ocupa espaço, né? E é isso aí, pessoal. Então, com essa demonstração desse vídeo aqui, a gente conseguiu perceber esse exemplo da seringa com muita facilidade. O ar ocupa um espaço aqui, por isso que a seringa não consegue completar o embolo não consegue chegar até a extremidade da seringa, certo?
Outra propriedade, o ar oferece resistência ao movimento. O ar da nossa atmosfera, ele está sobre todos os corpos, como eu já tinha falado anteriormente. Em qualquer frestinho que tiver sobrando, o ar vai se infiltrar, ele vai ocupar o espaço que tiver sobrando. Esses corpos, dependendo do corpo que é, eles podem entrar em movimento, certo? E se, por exemplo, vamos imaginar um carro, tá lá parado. Em volta do carro tem um monte de ar sobre ele, tá? Quando o ar entra em movimento, vocês conseguem entender que o carro ele vai estar como se estivesse empurrando o ar que está na frente dele, deslocando o ar que está na frente dele para o carro conseguir passar? Percebem, né? Por que o carro consegue passar pelo ar? Porque o carro ele vai ser mais forte do que o ar. Agora, por exemplo, quando tá uma ventania muito forte mesmo, e você tá tentando andar nessa ventania, você não percebe que teu corpo tem muita dificuldade de ir para frente? Por que ele tá tendo dificuldade de se movimentar para frente? Por causa da resistência do ar, tá? O ar, se ele tá ocupando um espaço ali, claro que se um objeto está passando, vai estar se movimentando, o ar ele não vai sair com muita facilidade não vai ser deslocado com muita facilidade da frente desse objeto, tá? Ele vai ter uma resistência. Claro que o objeto vai ser mais forte do que o ar e vai conseguir passar por ele, mas ele vai ter uma resistência. E um exemplo bastante típico de resistência é, por exemplo, o salto em paraquedas. Olha aqui o tamanho do volume desse paraquedas. É bastante grande, certo? E quando a pessoa faz o salto com o paraquedas, o ar que está aqui, ó, embaixo desse paraquedas, ele vai ter uma resistência sobre esse objeto aqui. E por isso que a pessoa não vai descer com muita velocidade e cair lá no chão e sofrer um grave acidente, tá? Porque o ar que está aqui, ele vai estar fazendo uma resistência sobre esse paraquedas. E aí a pessoa vai conseguir decolar vai ter uma descida suave e conseguir chegar no solo de forma sem acidente, de uma forma não acidental, por causa dessa resistência. E por último, o ar exerce pressão. Isso daqui a gente já viu, tá? Da pressão atmosférica. Quanto maior for a quantidade de gases sobre um lugar, por exemplo, a nível do mar, vai ter uma coluna de ar muito maior aqui. Porque vai ter uma quantidade muito grande, principalmente de gás oxigênio e nitrogênio. E esse ar, esses gases, são matéria. E lembrando, vou voltar aqui, matéria tem massa. Então, a pressão atmosférica vai ser maior. E quanto mais uma pessoa ir subindo uma montanha e a altitude for aumentando, a pressão atmosférica vai ser menor, porque aqui já não vai, o ar já vai estar rarefeito, já não vai mais ter tanto gás oxigênio, nitrogênio, enfim. E aí é claro que a massa desses gases vai ser menor, porque eles estão em menor quantidade. Então a pressão vai ser menor. Isso daqui a gente já tinha visto, certo? Então essas são as 4 propriedades do ar. E sendo assim, a gente finalizou lá o nosso conteúdo. E para finalizar mesmo, eu fiz uma atividade avaliativa, vai valer 10, e eu vou explicar ela aqui para vocês. Então vai ser uma cruzadinha. Acredito que a maioria de vocês sabem como funciona uma cruzadinha, mas é melhor explicar do que às vezes vocês ficarem com dúvidas. Então essas aqui vão ser as perguntas da cruzadinha de vocês. Então a linha número 1. Primeira camada da atmosfera, onde possui a maior parte de gases e aonde ocorrem os fenômenos atmosféricos. Gente, tá perguntando, aqui é para vocês dizerem o nome dessa primeira camada. E aí vocês vão vir aqui na cruzadinha, ó. A pergunta número 1 é essa. Então vocês vão vir aqui na cruzadinha de vocês,
vão achar o número 1. O número 1 tá aqui. E vão digitar a resposta de vocês aqui nessa cruzadinha, ó. Vão colocar a resposta. A resposta de vocês tem que caber totalmente aqui nos quadradinhos. Se não couber, quer dizer que vocês acharam alguma resposta incorreta ou faltou alguma letra, enfim, né? Tem N possibilidades. Número 2. Segunda camada da atmosfera, onde se encontra a camada de ozônio. Então, vocês, lá naquele primeiro vídeo que eu mandei, que falava sobre pressão atmosférica, no começo eu falei das camadas atmosféricas, tá? Lembram? Era um desenho que tinha um mundo ou um planeta embaixo e dele saía as 5 camadas da atmosfera. Voltem naquele vídeo, vejam novamente que vocês vão conseguir achar as respostas dessas perguntas. Ou até mesmo pesquisem na internet, né? Vocês têm toda a liberdade de pesquisar. Daí vocês vão vir aqui, ó, número 2 é essa, então vocês vão vir na cruzadinha aqui, número 2, e colocar a resposta de vocês nos quadradinhos, beleza? 3. Terceira camada da atmosfera, onde ocorrem os rastros luminosos dos meteoros, conhecidos como estrelas cadentes. Vocês vão ter que dizer o nome dessa terceira camada aqui na cruzadinha. 4. Quarta camada atmosférica, onde ocorrem as auroras boreais e austrais. Volta aqui na cruzadinha, no número 4, coloca o nome dessa camada. 5. Quinta camada da atmosfera, camada que faz contato com o espaço sideral, ou seja, vai ser a última camada lá da camada da atmosfera. Então, você vem aqui no número 5 e escreve o nome dessa última camada. 6. Os gases da atmosfera são, como todos os materiais, formados por partículas de matéria, ou seja, pelos átomos, né? E por isso têm massa e ocupam um lugar no espaço. Em contato com os corpos, os gases aplicam um conjunto de forças sobre eles. Força, gente, aplica uma pressão sobre os corpos. Que nome recebe esse fenômeno, esse efeito da natureza? Alguma coisa que está exercendo uma força sobre outros objetos, uma pressão sobre outros objetos, tá? 7. Responsável por absorver parte das radiações emitidas pelo Sol. Nessa região ocorrem a produção e o acúmulo de gás ozônio. Vocês vão dizer quem que é responsável por absorver parte da radiação emitida pelo Sol. Qual de tudo que a gente estudou até agora da atmosfera, quem que é responsável por isso? Vão vir aqui na cruzadinha e responder. Detalhe, gente, quando tiver um asterisco aqui, é porque não vai letra nenhuma nesse quadrado. E vai querer dizer, então, que nessa parte aqui do número 7, por exemplo, olha só, tem 3 palavras. Aqui, daí, opa, espaço, pula um quadradinho, mais uma palavra, espaço e mais uma palavra. Então, sempre que tiver esse asterisco, quer dizer espaço entre uma palavra e outra. 8. Fenômeno natural essencial para manter a temperatura do planeta em níveis adequados à vida como conhecemos. Isso daqui também foi ali, fora esse vídeo de agora, foi daquela apostila que eu preparei para vocês, deem uma olhada lá. Quem que é responsável por manter a temperatura do nosso planeta? 9. Durante a digestão, bovinos liberam qual gás que intensifica o efeito estufa? Também está lá naquela apostila. Lembrando que também vocês não precisam só pesquisar nos materiais que eu disponibilizei. Vocês podem pesquisar na internet. Então, vai estar falando lá naquela apostila também sobre os gases poluentes e um deles vai ser esse aqui que os bovinos liberam. Bovinos, vacas, bois, enfim. 10. Ao medir uma balança, uma bola cheia e outra murcha, podemos concluir que só deixa eu sair da frente aqui. Que o ar tem. O que o ar tem se a gente colocar numa balança uma bola cheia e uma murcha? Vocês vão vir aqui na cruzadinha e responder o que ele tem para a gente chegar a essa conclusão. Beleza, pessoal? Façam essa atividade, vai estar valendo nota, vai estar valendo 10. E qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Obrigada.